O tema de hoje é a Lua em Libra e a nossa convidada é a astróloga Celi Amoroso. Meu nome é Delson Finose, bem-vindos ao canal Luminares. Vamos começar a falar aí da Lua em Libra. Que você é libriana, mas a sua Lua é sagitariana, na realidade, né? Isso, eu sou do signo de Libra, mas a minha Lua é Sagitário. Agora, o que a Lua nos... Bom, a Lua, né, a gente já vai... Essa vai ser a 7ª live falando da Lua nos signos, né? O pessoal já falou de Áries até Virgem. Bastante. É bem interessante a gente lembrar que até então foram falados dos 6 primeiros signos do zodíaco, né? Que são os signos mais do eu, do interior. Até se a gente pega a mandala astrológica, são as 12 áreas da vida, as 12 casas. A gente costuma associar cada casa a um signo, né? E agora passaria para a 7ª casa associada ao signo de Libra. A gente começa né? Então, muito interessante a gente pensar no contraponto de Libra, que seria o eixo Áries-Libra, né? E Libra é o signo das parcerias, é o signo regido por Vênus, então é o signo da beleza, das parcerias, do outro. Ele costuma se espelhar demais no outro. Busca as parcerias, busca relacionar-se, busca uma relação estável, um casamento, busca até segurança nisso. E aí, o que significa ter a Lua no signo de Libra? No nosso mapa, como já foi falado em outras lives, mas é bom só falar um pouquinho, rapidamente, do que significa relembrar a Lua, né? rapidamente, né? Relembrar, né? E às vezes tem gente que não ouviu as outras, está aqui pela primeira vez, é bom a gente só fazer um... A Lua é o feminino, é o feminino ligado à nutrição, à maternidade, é um feminino maduro, não é um feminino da sedução como Vênus, né? É o nutrir-se, ela tem as nossas emoções, é o signo, a Lua é a nossa receptividade, é aquilo que a gente gosta ou que não gosta. Ela também tem ligação daquilo que nos move. O que faz a gente levantar da cama todos os dias, né? O que a gente gosta, o que move a gente. Então, quando a Lua, a Lua e o signo da Lua tem algum problema no mapa, às vezes a pessoa pode entrar numa depressão, porque ela é a nossa motivação e ela é cíclica, né? É interessante como o ciclo da Lua, o ciclo dos 28 dias, a gente tem um retorno lunar a cada mês, né? No nosso mapa. Isso é super interessante, a gente sempre procurar saber qual é o signo da nossa Lua. E ficar atento. Que, aliás, ontem começou um ciclo novo, né? Da Lua em Peixes, né? A Lua da Lua em Peixes. Peixes, isso. E aí é interessante observar para ver quando a Lua vai passar no signo em que ela se encontra no seu mapa natal, ao longo do mês. Sim. E ela vai também causar alguns disparos. Esse ciclo lunar é muito interessante da gente observar, né? A Lua tem ligação com acolhimento, aquilo que nos é familiar, nossa memória, o aconchego, aquilo que nos nutre, né? Quais são as nossas necessidades? Do que você sente necessidade? Então, é muito importante você conhecer o signo que está a sua Lua. Você nasceu, né? No momento que você nasceu, qual era o signo que a Lua estava no momento do seu nascimento? Que isso é uma chave de autoconhecimento muito importante. E também a Lua, no mapa
de uma criança é muito importante. Não só porque representa a mãe, mas também ela, a criança, quando nasce, ela costuma manifestar muito a lua. Eu estava falando da importância da lua para a criança, né? Sim, porque as crianças, geralmente, elas vão manifestar a lua, né? Até o momento que as crianças começam a adquirir já um pouco mais de auto... como elas, quando elas já conseguem Independência? se entender, saber onde elas estão no Sim, mundo, como ela, aí sim. a coisa muda, mas quando são bem pequenininhos, você vai ver claramente a lua se É, manifestando. é. Então, muitas Mesmo vezes porque ela é instintiva, né? Ela é é o instintiva. instinto, é o nosso instinto. Ela é o feminino, é como a gente enxerga a nossa mãe. Então, Sim, muitas vezes as pessoas... Ah, mas a minha mãe não é desse signo. Sim, mas é como você a percebe. A sua é, percepção a percepção da sua mãe, sim, sim, né? Então, exatamente. é isso que é muito interessante as pessoas entenderem, saberem, né? Enfim, em Não, e relação... é tão engraçado isso, que no meu caso e no caso do meu irmão, existe uma conexão, por exemplo, eu tenho a lua em Sagitário e ele tem a lua em Gêmeos. A minha Ó, mãe era geminiana com ascendente em Sagitário. Então, de uma ó, certa maneira, no nosso caso até que batia, mas não sim, é o normal, né? Não é o não, comum, né? isso. A minha lua é Sagitário, mas a minha mãe também é Gêmeos, né? E Aham. os meus irmãos, eles já têm a lua em Escorpião. Uhum. E realmente eles vieram ao mundo num momento em que faz sentido eles terem essa Uhum. percepção, mãe. Uhum. É Entendi. interessante, é bem interessante. Ah, e também no mapa de uma mulher é como ela pode vir a manifestar essa maternidade, né? Como ela, Perfeito. em caso de ter filhos, é como ela vai manifestar essa maternidade. Sim, E o sim. homem, às vezes, essa lua é, óbvio, a forma como ele enxerga a mãe, mas também é a forma dele, às vezes, manifestar o afeto, o carinho, né? Sim, sim. E isso é bem interessante. E essa questão da motivação, aquilo que nos motiva, eu acho que isso é muito importante. É. Também a gente conhecer e ter contato com a nossa lua, porque Sim, ela vai nos indicar aquilo que nos motiva, né? perfeito. E aí a gente vai. É interessante também entender os elementos, Uhum, os ritmos. Se uhum, é uma lua de fogo, é uma lua mais impetuosa. Se é uma lua uhum. de água, é aquela lua mais Mais sensível, mais, sensível, né? né, Às vezes é, mais aos carente. ambientes, mais carente, verdade. Sim. É, Uma lua em terra, uma lua prática, aquela lua sim. assim, eu só acredito vendo. Ela não é Uhum, uma lua de se entregar com facilidade, porque ela precisa uhum, se sentir segura, ela precisa saber, é isso mesmo? uhum, É difícil ela se atirar, né? E uma sim, lua num signo de ar, que é o caso do signo de Libra, sim. o que ela busca? Ela busca leveza. Os signos de ar, de modo geral, eles querem leveza. Acho que essa é uma palavra chave para a lua num signo de ar, leveza. Tá. Uhum, Só que de formas diferentes. Gêmeos vai manifestar de um jeito, Libra numa particularidade e Aquário de outro. Por exemplo, Gêmeos ele gosta muito da interação, da comunicação. Libra também gosta da interação e comunicação, mas ele busca a parceria. Ele não perfeito. faz tanta questão de se comunicar com todo mundo o tempo inteiro, Tá, essa curiosidade geminiana. Enquanto sim, que Aquário vai buscar os grupos, né? A certo. comunicação num grupo de amigos, vai buscar a aceitação dentro de um grupo, né? E existe uma tendência de racionalizar de uma certa maneira, né? Sim, sim. De tentar, né, pelo menos. Uma lua num signo de ar, ela vai ter dificuldade em sentir. Aquele Sim. sentimento, ela vai racionalizar o sentimento,
sim. Aquele sentimento, ela precisa entender intelectualmente o sentimento, aí talvez ela consiga prestar. Deixa eu só dar um oi para a Léo, porque a Léo vai Ah, ficar é, sem saber a de Léo falar oi. entrou. Léo, oi. Oi, querida, ai que No em bom. Sagitário também. Precisa chegar Também, né? chegando, né? Também. Ai, gente. Então, isso é muito interessante. Uma lua num signo de ar, ela precisa intelectualizar. Ela precisa Sim, analisar os sim, sentimentos, as emoções e aquelas sim. sensações que às vezes ficam confusas, né? Uhum. Uma lua em ar, ela talvez não vá ter a mesma facilidade de processar os sentimentos como uma lua em água. Sim, Ela sim. vai precisar racionalizar. Então, aquilo vai passar pelo intelecto. E não tem jeito, é como uma lua em ar sente, mas ela precisa ter consciência disso, né? Ela precisa entender que isso faz parte da personalidade dela, entender as emoções, entender os Uhum. sentimentos. Uma lua em Libra, diferente dos outros signos de ar, ela vai ter muita necessidade do belo, da É, beleza. Ela precisa desse ambiente. A lua também é o nosso entorno, é aquilo que nos sim, cerca, porque é sim. onde a gente se sente à vontade, seguro. Então, a lua em Libra, ela vai buscar ambientes que ela vê que sejam ambientes bonitos, harmoniosos, Uhum. e que ela vai Uhum. se sentir bem em ambientes em que o belo não precisa ser algo suntuoso, muito luxuoso, não. Tem que ser bonito, agradável aos olhos, limpo, perfumado, arrumado, Uhum. né? Com tons agradáveis. Agradáveis. Isso, a Libra vai buscar muito a harmonia. Então, Sim. uma lua em Libra é fundamental a harmonia no lar. Uhum. O lar é aquilo que nos cerca, no ambiente de trabalho, no dia a dia dela. Harmonia. Então, isso pode levar para o ponto negativo. Uma busca incessante por harmonia e concórdia, evitando conflitos, evitando desarmonia, evitando, às vezes, se posicionar, brigar, Sim. procrastinando enfrentamentos. Isso, Uhum. isso é uma característica não muito boa de uma lua em Sim. Libra. Sim. Aquele pavor de enfrentamento. Não quero Uhum. briga, não quero discussão, porque isso pode desestabilizar. Só que aí o que acontece? Emocionalmente, a lua em Libra vai ficar muito perdida, vai ficar confusa, ela talvez não E ela consiga, pode somatizar, né? vai Pode somatizar, somatizar. pode somatizar. E aí, como que isso pode, uma somatização, pode se manifestar no nosso organismo? A gente tem que Sim. lembrar que a lua rege os nossos fluidos, a nossa água. A Sim. gente pode Sim. reter líquidos, pode. Lembrando que Libra tem ligação com os nossos rins, os nossos órgãos É, o duplos, rim né? eu acho que talvez o mais afetado, né? É um dos mais afetados, são os órgãos duplos, né? Rim, Sim. então ela pode ter problema de retenção de líquido, Sim. precisa beber água para que esse rim funcione bem. Pode, se essa pessoa que não gosta do enfrentamento e trava e não fala, às vezes pode dar problemas de respiração, de pulmão, Uhum. Uhum. sabe? Porque Sim. o pulmão é também um órgão duplo, Sim. né? Sim. E se uma lua em Libra não fala, não se coloca, fica com aquele sentimento, aquela coisa travada dentro dela, aí pode Hum. afetar também, né? Perfeito. E estômago, porque a Sim. lua tem relação com o nosso É aparelho verdade. digestivo, com o nosso Uhum. estômago. Então, aí vem todos esses problemas gástricos que tão comuns na nossa sociedade. Sim. É muito comum as pessoas manifestarem no estômago, Sim. né, algum desconforto. Então, precisa se comunicar. As duas em ar, de um modo geral, todas precisam de comunicação, elas precisam se comunicar, mas são de formas diferentes, né? A lua em Libra, ela precisa dessa comunicação
envolvendo parceiros, com os companheiros, companheiras, marido, esposa, enfim, as pessoas próximas. É uma lua muito preocupada com a aceitação do outro. Sim. Libra Sim. tem essa preocupação excessiva, às vezes, com o que o outro pode pensar dele. É um signo que, como é o eixo, né? Eu e o outro, E o outro? o Libra, muitas vezes, ele precisa do outro como espelho para auto-identidade, para si. Só que aí ele pode se perder no outro. Uma lua em Libra, ela pode se perder no outro. Esse é um grande problema, lua em Libra. Também, por isso que é muito importante uma lua em Libra, os pais, a criança, os pais incentivarem a individualidade dessas crianças, né? Não o egoísmo, não é o egoísmo, mas essas crianças com uma lua em Libra serem estimuladas a decidir, porque Libra não gosta, não é que não gosta de decidir, Libra... Ela tem dificuldade porque ela se preocupa demais com o outro, ela acha o equilíbrio entre o outro e o eu, e às vezes é muito difícil de encontrar esse equilíbrio, né? Sim, porque Libra vê todos os aspectos e quer chegar, aí puxa um pouquinho de Virgem que quer tomar a decisão perfeita. Esse é o problema do processo decisório de Libra. Ele busca a perfeição na decisão. Né? Ele não quer errar na decisão. Só que a vida, muitas vezes, a gente erra. Então, não dá, é difícil, né? Não dá. Então, uma lua em Libra, ela é mais do que o Sol em Libra. A lua talvez, nesse aspecto, seja até mais importante do que o Sol em Libra, da criança ser estimulada à tomada de decisão por si. Sim. E tomar cuidado para não se anular, né? Exatamente. Outro, né? Esse é um grande problema em Libra, porque ele é tão receptivo, ele quer tão agradar, quer ser aceito. Ele tem uma lua em Libra, ela tem essa necessidade de ser aceita. Sim. Que aí pode se anular e pode também, aí vai para o lado da falsidade, da hipocrisia, porque não é aquilo que ela quer, não é aquilo que ela gosta. Tá ela tudo faz bem, tá? Né? Esse é o grande problema. Aliás, dando um exemplo aí, um exemplo de uma coisa que acabou de acontecer. Ele, não sei a lua dele, mas o cara que estava no BBB que pediu para sair, o Thiago Abravanel, ele é libriano. Tá? Ele não tem a lua em Libra, mas ele é libriano, e para mim a história dele tá muito libriana. Ele não queria se indispor com ninguém, acabou ficando sozinho. E quando ele percebeu que ele estava sozinho e não podia contar com ninguém, ele não conseguiu lidar com isso e acabou pedindo para sair. Entendeu? Sim. Isso foi muito libriano. A história dele foi muito libriana. Pelo que você está me contando, é assim. Eu não acompanho, não acompanhei, mas é isso. O problema do não se posicionar. Sim. Na vida não tem jeito, a gente precisa se posicionar. Se você não toma decisão, alguém vem e toma decisão por você. E aí você não vive a sua vida, você vive a vida do outro. Então, uma lua em Libra, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Não viver a vida do outro. O que os outros querem para ela, o que os pais querem, o que o namorado ou a namorada, né? Então, por isso que é muito importante, desde pequeno, os pais trabalharem nisso nas crianças que têm essa lua em Libra. Porque é muito forte isso nela. Isso pode ser muito forte. Óbvio, tem que ver o restante do mapa, os aspectos. Claro. Não, isso que eu falei dele, por exemplo, tem outros 2 ou 3 lá que também são librianos e são totalmente diferentes. Né? Inclusive, uma delas lá, ela é super decisiva de decidir. Ou seja, tem outros aspectos do mapa que acabam não interferindo no sol dela.
Mas Perfeito. ele foi muito libriano. Eu nem sei qual é a lua dele, mas ele foi muito libriano. Depois a gente podia até olhar. Essa busca por equilíbrio, essa busca por harmonia, e isso pode ser tão excessivo que leva a uma desarmonia. Sim, sim, sim. E, Exatamente. Que é o que ele essa não quer, o que ele quer evitar, né? E isso às vezes acaba vindo porque quer evitar tanto, a coisa estoura de uma tal forma, muitas vezes, se essa pessoa tivesse confrontado enquanto o problema era pequenininho, Sim. a coisa talvez se resolvesse mais rápido, de uma forma boa. E aí essa lua em Libra pode trancar, 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 e quando explode, quando estoura, dependendo dos outros aspectos, pode ser irreversível, pode dar uma confusão Sim. muito maior, né? Sim. Então, Sim. isso é bem importante. É uma lua que vai buscar agradar as pessoas, mas não pode buscar esse agradar as pessoas a ponto de se anular. Sim, Aí, é o por que eu isso que falei. aí podem falar, é puxa-saco, é falso. A gente ouve muito isso em relação aos librianos. Uhum. Essa pessoa é hipócrita, é falsa. Uhum. Então, isso é algo que o libriano precisa ter cuidado. Porque senão as pessoas vão perceber que ele não está fazendo o que ele quer, não está fazendo o que ele Uhum. gosta, que ele está fazendo Sim. algo para agradar o outro. Por quê? Porque ele quer ser aceito. Uhum. Isso é muito importante. Por isso que a aceitação dos O pais ser aceito é importantíssimo, né? é importantíssimo. Uma lua, porque a lua é isso, né? Você quer o aconchego, você busca A segurança. afeto, a segurança. Então, o outro, para uma lua em Libra, acaba sendo muito importante. Então, uma lua em Libra bem trabalhada, a pessoa vai conseguir ser aceito, vai ser muito popular, né? Uma Sim, lua bem sim. trabalhada vai dar muita popularidade, Exatamente. né? É uma lua que vai trazer beleza também, ainda que a lua não tenha não seja o nosso físico, mas ela vai dar essa aura de beleza a quem Uhum. tem a lua em Libra, elegância, né? A pessoa vai ser uma pessoa Uhum. que vai ser elegante como se porta, como se coloca. Sim, elegância está muito ligado à Libra. Exatamente. Diplomática, né? Diplomacia é a palavra-chave para essa lua em Libra, né? Então, a negociação, esse tipo de conversa, a negociação, a diplomacia, ela é muito importante. Então, incentivar as crianças nesse sentido, a se colocar de uma forma assertiva, né? Ser assertiva, de modo a não causar ao outro estranhamento, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma falha na comunicação e ao se posicionar, ao se colocar, às vezes pode falar de uma maneira que os outros não gostem. E uma lua em Libra Uhum. bem trabalhada, ela vai ter o dom de se colocar, de ser assertiva e de uma forma muito agradável, que os outros vão falar Uhum. que interessante. A minha mãe tem a lua em Libra e o meu pai também tinha a lua em Libra. Ah, é? É muito interessante. A minha mãe, além de ser geminiana, né? Ela com a lua em Sim. Libra, ela é uma pessoa extremamente benquista. Não tem quem não goste da minha mãe, é impressionante. Ela é a Que famosa legal. relações públicas. Sim, Ela é sim. excelente para venda, para psicologia infantil, para lidar com crianças, lidar com Quem tem lua pessoas em Libra dificilmente não é popular, né? Porque a difíceis. lua é a popularidade. É a Libra é popularidade. o signo do outro que tem essa diplomacia e essa coisa social, essa habilidade social. Quando junta os dois, cara, é imbatível, É né? imbatível, exatamente. Manda um cara com lua em Libra lá pro Putin que convence ele a acabar com a guerra. Não é? Então, é muito interessante.
interessante isso. Sim. Essa questão, uma lua em Libra bem trabalhada é excelente, é muito Sim. boa. É muito boa mesmo, Ed. É bem isso que você falou, vai dar popularidade, vai ter facilidades para os romances, né? Claro, claro. Porque, óbvio, a gente tem a Vênus, Marte, tem os planetas mais Sim, ligados aos romances, mas a Lua também tem um pouco disso, ela também sim, tem a sua sim, sedução. Então, sim. é saber entender os ciclos do recolhimento e do Uhum, colocar-se, né? Então, os uhum. ciclos lunares, eles são muito importantes. Uma lua em Libra, às vezes, nem sempre é aconselhável ficar no palco e quando se coloca, vai ser muito popular, é Uhum. muito Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que estudou também, a Celi estudou Cabala, né? isso. É, o que que a Cabala diz da Lua, ou do símbolo da Lua? Vamos lá. A interpretação da Lua pela Cabala não é tão diferente assim do que a gente considera no mapa astral dentro da astrologia, Uhum. da A astrologia astrologia tradicional, tradicional. né? Isso. É o nosso ego, ela é É. associada com o ego, né? Por isso que é muito importante a gente entender a nossa lua. São as nossas reações emocionais instintivas. Então, não é tão diferente assim do que a gente Fala na astrologia. interpreta, né? Não é tão diferente Tá, assim, tá? tá. Então, mas como a Cabala vai na linha da gente não controlar o ego, mas a gente ter uma maior consciência do nosso ego para evitarmos essas reações instintivas Sim, que são prejudiciais e são, sim, né? sim, sim. Tem muita reação instintiva que acaba sendo bem prejudicial. É verdade. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Conhecer a nossa lua, buscar esse entendimento da lua no mapa Uhum. é muito importante. Assim, o posicionamento nas casas, na mandala astrológica, ele também é muito importante. Sim, sem dúvida. Não basta estar no signo, a gente tem que É, ver em qual casa aquela lua em se que área encontra, que ela né? vai trazer, que a gente vai precisar daquela segurança emocional, né? Exato. Então, se ela faz aspecto com algum outro planeta, Sim. principalmente com o Sol, Uhum. a Lua é muito interessante porque ela é uma das principais ferramentas para a gente realizar o nosso Sol. Sim. Então, a gente ter a Lua bem trabalhada, ela vai nos ajudar a realizar aquilo que o nosso Sol se propõe. Uhum. Perfeito. Acho que é bem isso Né? mesmo. É bem isso mesmo. Né? Então, isso é bem, bem importante. Por isso que a gente integrar a Lua no mapa é fundamental. É, E para entender, né? não sabe aquilo que a gente fala dos erros repetitivos, dos ciclos Sim, viciosos, ciclos repetitivos. Ó, ciclo repetitivo, é né? coisa de lua. É Lua. É É lua. Lua. Você cai, você fala, ai, agora eu tô pronta. Agora eu não erro mais. Catapof. Casquinha de banana Cai. lunar, né? Casquinha de banana lunar. Sim, sim. Que aí os desafios, eles vão ficando Sim, mais sofisticados, sim, né? sim, Cada vez sim. Que elaborados. ela vai evoluindo, né? Sim, aí você vê, isso aqui eu conheço, isso aqui eu não vou cair nessa. É, Aí isso vem que ela tá coisa que vai por. estar mais passada, Sim, mais, né? sim. E aí você, puf, E Celi, deixa eu assim, para finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem tem lua em Libra, qual seria esse conselho? trabalhar a assertividade, né? Uhum, E buscar uhum, a individuação e buscar essa autoaceitação. tá. Uma lua em Libra, ela
pode ter muita dificuldade em se autoaceitar. Tá. Né? Então, isso é bem importante, a pessoa trabalhar a autoaceitação, não ficar dependente do outro, Sim. seja parceiro, seja amigo, seja amiga, porque é alguém que está próximo no seu social, os seus pais, né? Porque busca essa aprovação, busca essa aceitação. Uma lua em Libra, ela precisa muito trabalhar essa individuação, falar, não, o outro é o outro, essa sou eu, o que eu quero? O que eu quero para mim, né? O que de fato eu gosto, o que eu quero. E trabalhar isso e sempre com muita assertividade, para se colocar de forma assertiva, de forma clara, e buscando, óbvio, pode buscar harmonia, pode buscar essa integração, mas saber essa que às vezes comunicação. não é possível e tudo bem. Isso, sim, a diplomacia, né? Sim. Sempre se colocando com diplomacia. Claro. E claro. é isso que você falou, reconhecer os momentos em que não é possível. Sim, sim. E tirar o time de campo, né? Exatamente.